A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Flávio Neres e nós estamos aí mais uma vez no nosso canal para meditarmos nas Escrituras, na Palavra de Deus, tá bom? Hoje eu quero meditar com você. Olha aí, eu estava dando uma olhada ali na minha biblioteca e encontrei essa revista aqui bem antiga, ó. Essa revista aqui, olha, queridos e amados irmãos, eu estava dando uma geral ali no meu escritório e encontrei essa revista aqui bem antiga. Ela é da Editora Cristã Evangélica. Ela é muito boa, queridos. E eu vi aqui um tema muito interessante e eu queria compartilhar com meus amados irmãos, tá bom? Se você gostar, já vai compartilhando aí, tá bom? Já vai deixando o seu like, ok? É um tema aqui muito interessante desta lição. Ele diz assim: qual é a melhor igreja? Qual é a melhor igreja? O texto diz assim, ele fala lá das igrejas do Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, o texto base, e ele diz assim: muitas pessoas fogem das igrejas por causa das imperfeições das mesmas. Alguns parecem procurar uma igreja perfeita. O grande problema é que quando chegarem a essa igreja, não poderão fazer parte dela, pois acabariam com a perfeição da mesma. Se a pessoa busca uma igreja perfeita, chegar lá e não pode fazer parte, porque nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Como é que ele vai fazer parte de uma igreja perfeita? Não pode. A verdade é que quem faz a melhor igreja somos nós, cada um de nós. Todavia, no livro de Apocalipse, encontramos 7 cartas destinadas a diferentes igrejas da Ásia Menor. Nenhuma delas é perfeita. No entanto, dentre as que agradaram a Deus está a igreja de Éfeso. Ou seja, as igrejas de Apocalipse, todas elas têm defeitos. Não tinha nenhuma perfeita. Uma igreja que agrade a Deus deve ser semelhante à igreja de Éfeso. Deve basear-se na Bíblia, ensinar a salvação em Cristo e propor seguir o caminho do Mestre. Okay? Então, qual é a melhor igreja para que eu possa congregar? Eu achei interessante aqui essa parte que ele diz assim, que a melhor igreja é a que você está. Deus quer que você frutifique onde você está. Um cristão, amados e queridos irmãos, que fica mudando de igreja em igreja, e hoje está bem comum isso. Há uma competição, irmãos, que verdadeiramente não agrada a Deus. Pessoas pescando em aquário, é uma verdadeira comércio da fé, podemos dizer assim. Então, a melhor igreja é a que você está. Onde você foi plantado, você vai frutificar. Se você, comparando com a árvore, ficar arrancando de um lado para o outro, não vai dar fruto e vai acabar morrendo. Aqui, nesta lição, diz o seguinte: a melhor igreja é a que você está. Por que motivo você está em uma igreja local específica? Se a resposta, isso é uma pergunta que nós devemos fazer. Por qual motivo eu estou nessa igreja? Aí ele diz assim: se a resposta for para atender aos seus desejos, às suas vontades, aos seus gostos, então é bem provável que você saia logo ou se torne um dono de igreja, fazendo com que os outros saiam. Se você estiver numa igreja e querer que a igreja atenda todos os seus gostos, as suas vontades, ou você vai sair dessa igreja ou você vai querer ser o dono dela, tá certo? Isso porque cedo ou tarde a igreja local vai deixar de atender aos seus desejos, às vontades e gostos, e por isso você vai procurar outra que atenda, ou vai tentar mudá-la para que volte a lhe satisfazer. Então, queridos e amados irmãos, é por isso que nós devemos atentar para as motivações do nosso coração. Para que é que eu estou nessa igreja? O que é que eu estou fazendo nessa igreja? Qual é as motivações do meu coração para que eu possa estar nessa igreja? É para satisfazer os meus desejos, as minhas vontades?
É para a igreja me atender nos meus desejos? Se for, vai ter essas duas opções. Ou você vai sair, porque a igreja não vai atender os seus desejos e as suas vontades. Ou você vai querer ser o dono da igreja, para mudar as pessoas, mudar a igreja para lhe atender. Ele continua dizendo aqui: qualquer uma das opções vai trazer angústia para a sua vida e para as pessoas à sua volta. É por isso que tem muita igreja passando luta, dificuldades, irmãos. Porque as pessoas, quando se posicionam dessa maneira, tem essa atitude, vai ferir as pessoas, vai trazer dor para as pessoas, vai trazer angústia. Qualquer uma dessas opções sempre vai trazer angústia para a vida das pessoas, principalmente se é um líder. Principalmente se é um líder na casa de Deus. Agora, se a resposta, a sua motivação for servir a Deus, aí as coisas tudo mudam, irmãos. Se você está nessa igreja para servir a Deus, aí as coisas vão mudar, sabe por quê? Porque a melhor igreja é a que você está, se você estiver para servir a Deus. Deus colocou você na igreja onde está, e é nesse lugar que Ele deseja que use os seus dons e talentos para que haja uma justa cooperação entre as partes do corpo de Cristo. É nisso que Deus quer, que você esteja aí, para você usar os seus dons e talentos para o crescimento do corpo de Cristo. Não é assim que diz lá em Éfesos, capítulo 4, versículo 11 ao 16? Eu vou até ler aqui para você, tá bom? Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Essa é a vontade de Deus para nós. Esse é o desejo do Senhor. Capítulo 4, do versículo 11, diz assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento daqueles que estão congregando, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, da igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, o amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação no amor. Glórias a Deus. É esta a vontade de Deus, irmãos. Então, queridos e amados irmãos, ele continua dizendo assim: mesmo que você não concorde, eu não gosto da liderança que ali Deus estabeleceu, do pastor, da obra, ou não gosto de qualquer um dos líderes do ministério, é nela que Deus quer trabalhar no seu coração e quer te usar, mesmo que você não goste, tá certo? A família de Deus em Cristo deve resolver os seus problemas e não fugir deles. Um bom exemplo para isso são Moisés, Josué e Caleb. Vamos ver aqui alguns problemas, né, da igreja do Antigo Testamento, né? Podemos dizer assim, do povo de Deus. Pronto, do povo de Deus. Em primeiro lugar, o exemplo de Moisés. O que aconteceu com Moisés? Esse servo de Deus passou por um teste seríssimo, lá em Êxodo 32, do versículo 11 ao 24. Foi o episódio do bezerro de ouro. Nós sabemos muito bem que Moisés subiu ao monte para orar. Ele demorou um pouco e Arão ali, ele organizou o povo, achando que Moisés não ia mais voltar, e fez um bezerro de ouro. Deus disse a Moisés que, por causa da idolatria do povo, iria destruir a todos e recomeçar a partir de Moisés. Se estivéssemos nós no lugar de Moisés, provavelmente nós diríamos: realmente, Senhor, esse povo é terrível, passa aí o facão mesmo, destrói todo mundo, né? Talvez nós pudéssemos dizer isso, né? Vou sair daqui e recomeçar do zero.
Se fosse hoje em relação à igreja, diríamos, sabe o quê? Ah, Senhor, o povo dessa igreja não dá, o povo dessa igreja não tem condição, vou sair, vou recomeçar, vou abrir um ministério, vou para uma outra congregação. Porém, queridos e amados irmãos, nós falharíamos no teste, pois o povo da igreja em que estamos foi escolhido por Deus, assim como o povo de Israel no tempo de Moisés. O povo de Israel também foi escolhido por Deus. Moisés, ele passou no teste porque rogou a Deus que tivesse misericórdia do povo e cumprisse a promessa de Abraão. Moisés, ele orou pelo povo. Moisés, ele intercedeu pelo povo. Muitas vezes somos provados por Deus, até tentados por Satanás, a abandonar a nossa igreja local e ir para outra, ou até abrirmos um do nosso agrado, que vai ser do jeito que eu quero, vai ter que seguir aquilo que eu desejo, né? Então vamos para o exemplo agora de Josué e Caleb, não é isso? O episódio está em número 13. Eles faziam parte dos 12 espias, eles foram naquela comitiva, né, que foram enviados para examinar a terra e trazer um relatório de como era a terra prometida. Os 12 espias concordaram em duas coisas. A terra era boa mesmo, eles concordaram nisso, e também concordaram que o povo que habitava naquela terra era um povo forte, eles concordaram nisso, ok? Mas Josué e Caleb discordaram de um outro ponto dos outros 10 espias. Esse ponto que eles discordaram dos outros 10 era a confiança que Deus daria a vitória ao povo. Os outros não confiaram. Os outros caíram em desespero, mas Josué e Caleb confiaram na vitória que Deus daria ao povo de Deus. Mesmo que os outros 10 tivessem a opinião diferente, irmãos, os outros 10 espias, as outras 10 tribos, porque o povo todo chorou. Mesmo que o povo tivesse a opinião diferente de Josué e Caleb, o que foi que aconteceu? Eles permaneceram, irmãos. Eles ficaram junto com o povo de Deus. Eles permaneceram junto ao povo de Deus. Eles não se orgulharam, não se ensoberbeceram. Não, já que vocês não querem confiar, então nós vamos sair, porque nossas duas tribos vão ser abençoadas. Nós vamos sair do meio do povo. Não, irmãos. Eles permaneceram ali com o povo, mesmo sofrendo as consequências do pecado dos outros 10 espias e das outras 10 tribos. Porque eles sofreram mais 40 anos no deserto devido a essa incredulidade. Mas eles permaneceram junto ao povo de Deus, porque eles entenderam que a vontade de Deus é a unidade do seu povo. E eles perceberam isso, eles entenderam isso, melhor dizendo. Você não está nessa igreja por acaso. Fique firme, seja forte a ponto de suportar até mesmo a consequência do pecado dos outros. Fique firme, assim como fez Josué e Caleb, assim como eles passaram naquela provação. Só saia de uma igreja, de um ministério, se Deus deixar isso muito claro, de que Ele quer você em outro lugar. A melhor igreja é a que você está, tá bom? A melhor igreja é a que você está. Por isso fique firme, trabalhe para o Senhor, olhe para o Senhor e a vitória vai chegar na tua vida em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus, um forte abraço, que Deus te abençoe abundantemente. Amém.